culturas bem antigas, são os iniciados. E eles têm um conhecimento imenso, mas trabalha tudo pro uau, não para o bem. E esse livro ele aborda muito tema sobre a Umbanda, porque a Umbanda, na verdade, ela não é o que nós conhecemos no Brasil, que é aqueles trabalhos com sacrifício de animais ou nada. A origem da Umbanda é exatamente isso, ela trabalha para o bem mesmo, só que foi deturpada com o passar do tempo e devido ao egoísmo mesmo dos homens. E é onde eles trabalham com pais velhos. Só que esses pais velhos são espíritos evoluidíssimos. E justamente o livro trata da influência, onde ele fala que o espiritismo deve começar também a mudar um pouco a sua forma de pensar. Quando você falou como que nós vamos defender dessa influência, pelo que eu aprendi até hoje no espírito também é vigiai e orai, orando. Mas eles falam só oração hoje, ou você querer doutrinar um espírito que está nessa falange, justamente na condição desses magos negros, ou justamente sob controle deles, a oração para eles não é nada. Não adianta você querer doutrinar, porque como você vai querer me doutrinar? O meu conhecimento é muito maior que o seu e a mentalidade é só para o mal. E justamente isso. Como que você explica? Eu tô lendo esse livro, tem umas coisas assim que eu fico realmente pensando, bom, é controverso, pelo que eu aprendi até hoje, mas tem muita coisa que realmente você para pensar. Porque existe já vários livros das Bíblias que eu li, de outros autores que eu li, em que a espiritualidade tem equipamentos para tratamento dos espíritos que estão necessitados, inclusive dos encarnados, que nós como encarnados não temos conhecimento. E os nossos equipamentos da maior tecnologia não se compara a nada do que a tecnologia espiritual. E esses magos negros possuem essa mesma tecnologia, só que para o lado do mal. Claro que existe muita tecnologia, mas o que acontece, por exemplo, falando de doutrinação, de um espírito assim, é claro que nós, seres encarnados, não temos o conhecimento que eles têm. Muitos que se manifestam têm você nota, você sabe que tem conhecimento. Como que nós vamos poder, como doutrinador e também um médium nesse momento que está dando passividade, o que nós podemos fazer? A primeira coisa, claro que nós oramos, mas o que vai contar, o que vai prevalecer é a autoridade moral do doutrinador, do médium e também o amor. Se nós conseguirmos falar com um doutrinador, conseguir falar com o espírito assim, com amor, apelar também para o amor dele e dizer que ele também tem a oportunidade de ser feliz, tudo isso e a autoridade moral nossa de cada um é que praticamente vai tocar nele. Agora, é claro que nós na prática mediúnica vemos que há espíritos que não dá mesmo para doutrinar, e a única coisa é pedir a Jesus, orar, pedir para que eu ilumine, para que eu envolva na luz e depois ele é levado. Mas que, em primeiro, porque esses espíritos todos, eles são, intelectualmente falando, sabem muita coisa, muito mais do que nós sabemos, mas eles não têm o amor. Então é por isso que eles também recomendam o espiritismo, tem que mudar muitas coisas, mas o espiritismo é o quê? O espiritismo é religião, é ciência, é filosofia. E é, sobretudo, o cristianismo revivido. Então, se vamos tirar tudo isso do espiritismo, vai ser o quê? Vai ser só uma coisa fria, vai ser muito intelectual e, infelizmente, no Brasil tem umas certas correntes que já estão tentando mudar o espiritismo. Mas se nós dividirmos o espiritismo, desmembrar o espiritismo, não vai sobrar nada. Porque o que nos ajuda é o consolo, é que ele é o consolador prometido. Nessas três facetas. Então nós não podemos dividir isso. Mas é claro, quantas vezes vêm espíritos assim que falam com uma sabedoria e no outro dia, não sei nem se você estava lá, no outro dia se manifestou um espírito dizendo que nós não precisamos estudar mais. Se nós não estudarmos mais, se o ser humano deixa de estudar, o que vai acontecer com a humanidade? Não vai progredir. Não vai progredir.
porque nós não podemos desligar uma coisa da outra. Se nós estamos aqui na Terra, com o estudo, nós estamos aprendendo intelectualmente, mas é a possibilidade de pôr isso em prática. Sem isso, como que nós vamos fazer? Então, a influência dos espíritos é enorme. E dependendo da tendência de uma pessoa que é talvez mais intelectual que a outra, eles vão focalizar ali, naquele ponto. Se filtrar. E se infiltrar ali, e o encarnado pode ficar com ideias fixas que tem que ser assim. E isso se chama muito de fascínio. E fascínio é uma coisa perigosíssima, porque uma pessoa fascinada, não precisa nem ser médium, uma pessoa fascinada pelas ideias, pelas fixações de ideias, não vê outra coisa do que aquilo. E vai adiante. E está sendo um instrumento perfeito. Gente, mas a gente também não pode esquecer que, eu queria que você confirmasse até isso, que assim como existem as influências negativas, Deus também nos dá a grande bênção de termos toda uma estrutura e um suporte espiritual do lado do bem. Né? Por isso que muitas pessoas perguntam, mas por que Deus permite que isso aconteça? Por que Ele permite que certas coisas aconteçam? Quer dizer, não é que Deus precisa do mal. Ele não precisa disso. Mas às vezes serve para nos dar uma lição, para nos chamar a atenção, para abrir os nossos olhos. Então, para começarmos a observar, para podermos efetivamente entender o que nós somos e qual é o nosso futuro. Então, para isso é que Deus usa também isso. Não é porque Ele precisa do mal. Como muitos espíritos dizem assim, nós queremos justiça, nós fazemos justiça pelas próprias mãos. Deus não precisa disso. A justiça divina se ocupa de todos nós. E é a justiça divina que vai saber como que nós vamos resgatar os nossos débitos. Melhor do que ninguém vai saber. Existe, eu gostaria de dar uma complementação com relação ao relato que a Patrícia falou, de que cérebros privilegiados, né, também estão sob a influência, né, de ideias que eles alimentam há vários séculos, né, para justamente fazer com que a linha de prática do bem seja deturpada, seja desviada. Né? Então, quando a gente vê muitos livros questionando, muitos vêm confirmar o que o Espiritismo traz, né? E outros vêm com o objetivo de desviar. Né? Eu só quero complementar o que você está falando. Não é que esse autor ele diz que o Espiritismo tem que mudar a forma de pensar, mas a base ele dele. está semeando lá. Mas ele está semeando. Sim, mas não é que ele tem que mudar a base. O que ele fala, né, que o Espiritismo tem que abrir um pouco mais a cabeça, justamente o porquê de não trabalhar junto com a Umbanda, com o Pai de Santo, com o Pai Velho, porque eles trabalham também com o amor, eles estão trabalhando para o bem. E muitos dos espíritos que estão desencarnados, que são até magos negros, eles precisam justamente do choque anímico do trabalho, justamente do quê? De um pai de santo, da Umbanda. Não adianta trazer aquele que foi criado naquela religião que só vê aquilo para um centro espírita, que para ele não vai surgir o efeito. Mas o que acontece é que numa reunião mediúnica vem muitos também desses espíritos assim desencarnados que fizeram parte de grupos assim, de umbandas e tudo mais. Claro que eles querem continuar, claro que eles querem esse tratamento, mas no fundo, o que vai ajudá-los não é nenhum ritual, não é nenhuma palavra que eles conhecem, é o tratamento que eles vão receber no momento do doutrinador e do ambiente e logicamente, a ajuda espiritual que estão recebendo. Porque um espírito que mesmo que seja um espírito elevado e que se ele se dá a conhecer como preto velho, é só por causa da nossa inferioridade, porque nós estamos ainda ligados a isso. Mas não é necessário. Não é necessário. Somos nós que estamos pedindo. Entende? Então, claro que eu conheço grupos assim que dizem, porque o pai é o preto velho. O preto velho é tão bonitinho. Quando vão ver, é um espírito elevadíssimo. Mas como ele conhece das nossas necessidades, de que ainda temos uma ligação com esse rito, tudo isso, com essa idiosincrasia, então eles se mostram assim. Se usam desses meios. Mais. E
é por isso que o Espírito